Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu Papo de Pastor. Pastor Léo aqui. Pastor Alci. E hoje vai ser um Papo Pastor especial. Né? Na quarta-feira a gente costuma abordar assuntos mais culturais e tudo. E esse mês, né, é o mês de, como é o nome certo? De chamar conscientização para o autismo, né? E aí permite-me então, antes de os irmãos aqui que vocês estão vendo se apresentarem, aqui na igreja a gente sempre teve o Jefferson, que está aqui, né, da minha ponta esquerda, que é o pai do Lucasão, tá certo? Que é autista, 12 anos aqui. E aí, Jefferson, eu tenho que confessar uma falha. Que aí a gente sempre contato com o Jefferson, eu visitei várias vezes lá, o Lucas quando me vê sempre dá aquele abraço que não quer largar. Que não quer largar. E aí, desde o final do ano passado, início do ano, começou a frequentar aqui Dona Araci, que é a mãe do David, 15, não é isso? Davi, eu tava conversando com o David hoje, fiquei com isso na cabeça. Com o Davi, 15 anos, não é isso? 15 anos também é autista. E nessa mesma leva chegou o Joniel, que é neuropediatra, certo, Joniel? Que tem uma especialização aí com esse aspecto do autismo. Eu disse, rapaz, se eu fosse pentecostal, ia dizer que isso é um sinal. Ia dizer que isso é um sinal. Só que seria injusto com o Jefferson. Dizer, meu amigo, o sinal já está aqui faz tempo, mais ano, que o sinal está aqui, o senhor é que está ignorando, tá bom? Então, pegando um pouco a deixa desse mês, nós convidamos esses amados irmãos para conversar um pouco sobre os desafios, as lutas, o tratamento, como é que a igreja pode servir, tá bom? Então, vou pedir para eles se apresentarem um pouco mais, vou começar aqui com o Jefferson, tá? Eles se apresentam e a gente conhece um pouco mais deles. Ok, sou o Jefferson, sou o marido da Érica, pai do Lucas e da Letícia, né? Lucas é autista, tem 13 anos já, pastor. 13, né? Eu falei 12, né? Fez agora dia 4. E assim, o diagnóstico do autismo é muito complicado para a família. É assim um evento bem pesado. É uma quebra das expectativas, né? Assim, quando você tem um filho, você tem aquela expectativa do que vai ser, do que vai se formar, de como vai ser casamento. E todas essas expectativas elas se rompem ali no diagnóstico. Então, esse é um momento muito, muito difícil para a família toda, como todo. Porque os pais, o pai, a mãe e os irmãos têm que entender, têm que saber como é. A parte da família nem sequer acredita que o filho é autista, né? Muitos dizem, não, isso não é nada. Você passou por isso, já? Passei. Até certo ponto, até uns 3, 4 anos atrás, o meu pai achava que tudo era frescura. É mesmo? Não, isso é besteira. Quando ele começou a notar a falta de fala mesmo, com as outras, assim, em comparação, é que ele começou a acordar. Mas faz... Ele é o mais velho? O Lucas é o mais novo. Mais novo. A Letícia é a mais velha. Mas a família ela tem uma certa dificuldade até por falta de conhecimento mesmo. Por mais que a gente explique, converse, mostre, eles têm dificuldade. Porque, diferentemente, por exemplo, do Down, que fisicamente você olha e já sabe o que ali tem uma criança especial, o autista não. Os pais, nós pais de autista, a gente bate o olho, o médico bate o olho e a gente já sabe. Mas quem não tem o contato direto com o autismo, ele bate o olho e não vê. Ele vê uma criança, para ele, mal educada, às vezes birrenta. Então, assim, às vezes a própria família não acredita assim, efetivamente que é autista. Até por a negação faz parte do processo. Até os próprios pais têm período de negação. E a mãe sempre sabe, o pai sempre demora a acreditar, né? A mãe sempre sabe, o pai sempre demora a acreditar mesmo, sabe? A mesma coisa contigo? Eu precisei receber uns gritos da Érica, por incrível que pareça. Eu passei um mês, assim, anestesiado com um diagnóstico. Eu tenho um colega de profissão que tem um filho autista. Eu chamei ele lá em casa, ele foi lá em casa, olhou pro Lucas e disse, não tenho dúvida. Ele já tinha o filho dele, já tinha 1 ano de diagnóstico. Ele não tem dúvida que é. Aí mostrou toda a dificuldade dele, já sabia toda a dificuldade. Mas mesmo assim eu fiquei mesmo assim muito abalado. Então a Érica precisou uma noite gritar comigo, dizer, acorda, me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir. Aí foi quando eu acordei realmente e disse, não, agora vamos, passou, bola pra frente, a gente tem que trabalhar pelo desenvolvimento dele. Com que idade foi diagnosticado? Foi diagnosticado com 3 anos, o Lucas foi um pouco tardio já, mas porque foi um momento muito complicado, porque o pai da Érica passou quase 3, 4 meses internado na UTI com o Guilherme Barré, então a gente
se desapegou-se um pouco de casa, que era UTI direto com o pai dela. E quando o pai dela saiu do hospital, que a gente começou a olhar de novo para casa e começou a ver o menino parado, sem reação. E também, assim, até 1 ano e meio, o Lucas teve desenvolvimento normal, que é uma coisa normal entre os autistas. Até 1 ano e meio, desenvolvimento é normal. Quando chega no 1 ano e meio, aí a síndrome vem assim, com tudo. Isso aí é um negócio bem interessante mesmo, porque metade das crianças com autismo, elas já nascem com sintomas de autismo desde o primeiro dia de vida, mas outra metade, ela tem um desenvolvimento normalíssimo, ela vai dormir saudável e acorda com o regresso do desenvolvimento. Isso é mais doloroso ainda, né, para os pais, porque você está convivendo com uma criança que já está falando papai, mamãe ali com 1 ano e meio, dá, quer, não, aí do nada não está falando mais papai, não está falando mais mamãe. Exatamente, é o autismo regressivo. E essa questão que você falou da aceitação realmente é exatamente isso, é uma questão de replanejar, porque costumo dizer assim, ninguém precisa romantizar o autismo e dizer que o autismo é besteira, porque com vocês como pai não querem nem que o filho gripe. Eu também como pai da mesma forma. Eu como pai quero, não tenho como meta, mas todo pai gostaria que seu filho fosse o mais bonito, o mais inteligente, o mais esperto, o melhor de nota, o mais simpático, o mais. Mas quando o pai se vê frente a esse diagnóstico, ele necessariamente tem que reprogramar muito. O que não quer dizer que isso não acontecerá em alguma parte ou outra, mas tem que reprogramar tudo. Eu sou o Dr. Juniel Soares. Peguei o microfone aqui. Agora tá com o microfone lá. Peguei o microfone assim do nada. Sou o Dr. Juniel Soares, sou médico neuropediatra. Hoje trabalho basicamente com autismo. Não queria isso, assim, não me planejei para isso, mas cheguei interessante. Tinha tanto caso de autismo que não teve jeito. Tive que começar a lidar com isso na raça, né? Que a gente fala assim, começar a aprender. Tenho um filho com 4 anos que não tem autismo, mas passou por uma situação bem semelhante. Quando ele tinha 1 aninho, 12 meses de vida, o João Fernandes, que é o mais velho, ele tinha muitos sinais de alerta para autismo, muitos mesmo. Assim, ele não falava, ele não dava tchau, ele não dava beijo, ele não olhava nos olhos, e a minha esposa sempre falava uma coisa que sempre me chamava a atenção. Ela falava assim, João Fernandes não me namora, que é um comportamento bem característico do autismo. E aí nessa época a gente levou o meu filho mais velho para fazer uma avaliação na clínica que eu trabalhava, que eu trabalho até hoje, que é a Clínica Comunicar. E aí a dona da clínica, que é uma fonoaudióloga com mais de 30 anos de experiência com autismo, olhou para mim e falou assim, tu trouxe o João Fernandes. Cara, Juniel, eu já tinha percebido, não tinha te contado assim que ele tinha um sinal de alerta para autismo. Aí eu olhei assim, é mesmo, não, socorro, ela é. Aí eu levei numa terapeuta ocupacional para poder fazer a avaliação, que não me conhecesse, que falou assim, ela não me conhece, ela tá sendo rigorosa demais comigo. Aí eu levei para fazer uma avaliação com a terapeuta e ela saiu do consultório e falou assim, não, esse paciente aqui que o senhor mandou, doutor, tem realmente bastante sinal de autismo, então vamos fazer o tratamento. E aí naquele momento eu senti exatamente o que o Jefferson disse. Eu costumo dizer, já sem brincadeira, a minha vontade era me jogar do alto do meu prédio. Não tenho nenhuma dúvida disso. Aí eu falo assim, rapaz, pouca fé é mesmo. Pouca fé e além do mais, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso trabalhando como um médico que veio especialmente caso de autismo, porque quando é com seu filho, você não tem nenhuma... Isso não quer dizer que você tem nenhum preparo. E também da mesma forma, você sente a mesma dor. Não tem essa questão. Mas aí depois, com 1 aninho, ele começou um processo de estimulação bem precoce. O tratamento precoce que o Jeff estava falando é aquele que é antes de 3 anos. O tratamento tardio é depois de 6 anos. Aí não adianta mais muita coisa. E o tratamento super precoce é antes de 2. O meu filho começou esse processo de estimulação com 12 meses e 2 dias. Bem cedo. E começou a terapia muito intensa. De segunda a sábado, sem parar, todo santo dia. E depois de 3 meses, quando eu o levei a um colega médico para fazer a avaliação do meu filho, já que eu não podia ser o médico dele, ele falou assim, olha, a história que você está me contando é a história de uma criança autista, mas o que eu estou vendo não é suficiente para chamá-lo de autista. E de fato, de lá para cá ele melhorou cada vez mais, assim, ele é super sociável, super comunicativo. Hoje ele tem um quadro bem claro de TDAH, que é aquela criança mais inquieta, assim, que fala por impulso, com muita energia, mas eu passei a mesma angústia que você passou. E Bom, ficou pouco para eu falar, né? Só agora. Para vocês, né? Olha, eu sou a Araci, eu sou mãe de um adolescente autista de 15 anos, que hoje é o chamado nível 3. Nível 3 são 3 níveis, né? É o nível mais que era antigamente chamado de severo.
era o autista severo, né? E eu sou fonoaudióloga também, e eu trabalho basicamente com autistas, né? Na linha de análise de comportamento. E estou congregando aqui na Igreja Presbiteriana do Jockey. Bom, o que eu queria falar é que na época do diagnóstico do meu filho, aqui não tinha, o Joniel está dizendo, eu cheguei e a demanda era essa. Então, tudo era menos, tudo era pouco, né? E eu não era fonoaudióloga, eu era professora, mas eu achava que os marcos dele estavam muito atrasados. Não com relação a dizer, meu filho não fala. Não. Existem coisas que vêm antes da fala, outros pré-requisitos. O não apontar, aquele sorriso social que ele não tinha, as brincadeiras muito incompatíveis com a idade, assistir Jornal Nacional, selecionar bolas pelas cores, a piscina de bolinha. Em vez de brincar na piscina de bolinha, ele entrava e tirava todas as bolas amarelas. Então, assim, as brincadeiras, uns rituais muito rígidos. Quando ele começou a caminhar, ele tinha 1 ano e 1 ano e meio. Ele teve de... Já. É só abertura. É só abertura. Ainda bem, ele completou, é só abertura. Porque tem que ver os caracteres subindo, não é isso? É. E eu comecei a perceber que ele tinha alguns rituais que ele fazia. Eu não sabia que era esse nome ritual, viu? Eu tô dando nome agora. Na época eu dizia assim, isso é muito estranho, isso é muito esquisito. Ele saía caminhando quando começou a andar e se tivesse um piso com uma falha ou quebrado, ele parava e ficava gemendo, até a gente pegar ele e pular por cima do piso, porque quebrou um padrão, né? Todos os pisos eram inteiros e aquele não era inteiro, então ele não ia passar. E foi muito difícil o diagnóstico, não no sentido do meu sofrimento. Eu ainda estou esperando vir essa fase que eu não aceitei, porque eu de cara aceitei. Eu acho que talvez porque o meu diagnóstico foi atípico. Eu tive que fazer um convencimento das pessoas. Não é adequado uma criança que não dá um tchau. Eu não estou pedindo para ele falar, só a mençãozinha do tchau. O sorriso social, o apontar para uma lua, para um avião. Né? Então esses marcos me chamaram a atenção, inclusive eu tive que conquistar o pediatra, porque naquele tempo, né, o Joniel sabe disso, eu acho que hoje em dia mais não, mas naquele tempo a gente ainda tinha que convencer o pediatra, senão só tinha diagnóstico lá com uns 4, 5 anos, né? E o Joniel quer falar. Essa questão que você falou aí é muito importante, porque vocês têm filhos com uma idade um pouquinho maior, 15 e 13, né? E o diagnóstico de autismo, ele mudou em 2013. 2013, então tem 9 anos. Antes de 2013, que foi a última atualização do diagnóstico de autismo, o que era o autismo é o que hoje é o autismo grave. Então, aquelas pessoas que eram diagnosticadas com autismo nessa época de criança, aquela criança que não falava nada, que não interagia com ninguém, que rodava sem parar, com muito padrão de repetição, balançando a mãozinha assim, aquela criança que do outro lado da rua você sabe que ela é especial. Então, essa criança era a criança autista antes, e era só isso. E 2013 para cá, tanto pela mudança do diagnóstico, mas muito mais pela mudança, não do que estava escrito, mas do entendimento mesmo, da aplicação do diagnóstico. Aí agora nós temos os casos de autismo grave, que é o que ela está chamando de nível 3, os casos de autismo moderado e os casos de autismo leve. Então, assim, realmente, na época dela, ela está falando, ela tinha que convencer o médico de que era um caso de autismo, porque as pessoas, há 10 anos atrás, sempre imaginavam que o autismo era aquele que era muito grave, e o dela era mesmo, porque ela é nível 3. Mas nessa época também, o pessoal esperava até 5, 6 anos para dar um diagnóstico de autismo. Só que o autismo só melhora se trata até 6. Aí dava na época que não. Por que esperava até 6? Para ver se recuperava. Então esperavam até a época de que não tinha mais nem como melhorar o paciente. Esperava para ter certeza porque não ia mudar, mas também porque tinha certeza que ia mudar, não melhorava nada. E aí teve essa mudança do diagnóstico. A questão também é que ele é um nível 3, um quadro mais severo de autismo, porém, quando ele era criança, ele não tinha as comorbidades que ele tem hoje, que também acabam afetando o nível do autismo, né? Porque uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, a gente ainda não sabe se vai ter deficiência intelectual. Precisa de mais tempo. Então, hoje ele tem um transtorno de fala, tem deficiência intelectual e está com um diagnóstico em aberto de epilepsia.
porque ele teve crise convulsiva. Então, todas essas comorbidades só vieram quando ele já estava maiorzinho. Então, quando ele era criança e ele começou a intervenção com 1 ano e 10 meses, ele não tinha todos esses clássicos do autismo, balanço de tronco. E outra coisa também, os comportamentos do autismo, eles se confundem com o de uma criança mais birrenta, mais esses rótulos que a gente coloca nas crianças. Birrenta, agitada, inquieta, nanana. Ele confunde até os 2, 3 anos. Então, assim, quando é uma família que quer esconder o diagnóstico, até os 2, 3 anos dá para ela levar numa boa. Ah, ele tá assim porque ele tá zangado com o pai dele, tá assim porque ele não dormiu direito. Dá pra gente disfarçar junto com as outras crianças, mas assim, quando você imagina uma criança de 5, 6 anos, né, prolongando vogal, fazendo a clássica estereotipia vocal, né, ficar com 5 anos, não dá mais para você dizer que é porque ele tá zangado, que é porque... E aí já começa... A gente tem a impressão que o autismo agravou, mas às vezes é porque a demanda daquela idade aumentou e ele não acompanhou. Ele já era meio grave. Você é que não via porque a demanda que era exigida para a idade que ele tinha era menor do que essa, né? 2 perguntas para Joniel e uma para vocês. Antes disso, muita criança deve ter sido tratada com taca, né? Isso é birra aí, não é verdade? Causa do autismo, o diagnóstico é meramente clínico. E uma para os pais, como pais de não autistas, eu vou falar isso porque é um dilema para mim. Como a gente lida com a criança autista? Porque eu sei que tem algumas que não querem toque, coisas desse tipo. Então, como alguém que vê ali um adolescente, como da irmã Araci, como lidar com ele, se a gente chega, fala, como fala? A pergunta primeira que você fez, que é a causa do autismo. Se o senhor descobrir, pode me falar que é Nobel de Medicina na hora. Assim, a pergunta de $1 bilhão, sabe? Assim, rapaz, na hora. Mas assim, a gente não sabe a causa, mas tem muitas pistas muito fortes. Vou dar um exemplo para entender melhor. Se eu falar que ali atrás daquela porta tem um bicho, e falar assim, pastor Alci, que bicho é ali, aquele que está atrás da porta? Dificilmente você vai acertar, só no chute. Mas se eu falar assim, ó, atrás da porta tem um bicho, ele tem mais ou menos da mesa para cá essa altura, ele é peludo, ele tem 4 patas, ele gosta de lama, ele tem um rabinho enrolado, ele faz torce pro Palmeiras e tem gosto de bacon. Já foi tanta pista que o senhor já sabe que é um porco. Mas São Paulino é branco. Mas não precisa de uma prova cabal, que seria você abrir a porta e ver o porco. Então, o teste de DNA de porco tá aqui, porco, para saber que é um porco, porque tem muitas pistas. A gente não sabe, não tem a prova do que causa o autismo, mas tem muitas pistas para que você saiba de uma forma mais evidente o que causa. Existem muitas pistas apontando que o autismo é uma patologia genética. Que pistas são essas? Ora, se você tem um filho autista, na verdade, antes disso, em qualquer gravidez, a chance de uma criança nascer autista é 2%. Então, sem gravidez, 2 vão nascer autista. Ponto. Isso é um número que vem se atualizando cada vez mais. Há 20 anos atrás era 1 para cada 200 crianças. Agora já é 1 para cada 50. Então, assim, aumentando cada vez mais. Mas deixa eu acrescentar então uma pergunta aí, Joniel. Essa percepção, por exemplo, porque na minha ignorância, seja porque eu não estou, por exemplo, o que é que eu imagino? É aquele famoso grau de separação. Então, por exemplo, eu acredito, né, que Dona Araci e o Jefferson, por exemplo, vão conhecer muitos mais autistas, pais de autistas, do que eu, por exemplo. Né? A gente imagina que deve ter alguma comunidade, grupo de apoio, escolas, hoje grupo de WhatsApp, sala de espera em clínica, né? Ou seja, eu lembro assim, o mais perto que eu tive disso, assim, fora de um ambiente de igreja, obviamente, foi quando o papai estava internado, que eu ia todo dia pro hospital e eram as mesmas pessoas, com o pessoal na UTI, né? Você, rapaz, como é que tá fulano? Você trouxe aqui um café, como é que tá seu tio, como é que tá sua mãe? Então, dito isso, a minha impressão leiga que eu tenho como cidadão, não é nem como pastor, como cidadão, é de que parece que houve um boom de um tempo para cá, uma explosão de casos, assim, rapaz, meu filho é autista, seja um autismo leve, médio, tudo, tal. Eu acho que é para complementar a pergunta do Alci. Então isso não pode ser, não existe probabilidade de causas
ambientais, externas e tudo tal, ou realmente continua sendo um mistério? Pronto. Fazendo um parênteses, então, para responder essa pergunta. Com certeza existe a probabilidade, sempre é possível. Ninguém vai impedir a gente de descobrir que daqui a 10 anos o país tal lançou um vírus que dava autismo. Hoje, a gente não tem tantos indícios para isso. Aí você pode levantar suspeita sobre a ciência, que quem sou eu para dizer que ela é isenta? Acho que não é. Mas, de fato, a gente não tem muito argumento hoje para dizer isso, ok? Pronto. E, de fato, esse número vem aumentando muito. Quando eu estou dizendo que essa percepção não é uma percepção de pequeno grupo. É o que estou dizendo o quê? Estou falando o número do CDC, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, que aí ele tem o controle de todas as crianças dos Estados Unidos diagnosticadas com autismo de 1 a 8 anos de idade. Então, esse número é um número que é levantado periodicamente. E, se eu não me engano, em 2002, era 1 para cada 266. E hoje é 1 para cada 52. Então, assim, ou 1 para cada 48, perdão, que é o mais atual. Isso. E aí já temos aí 2% das crianças. Então, realmente, não é uma questão de percepção de grupinho, é uma questão de dado como se fosse censo. Então, que aumentou, que nós temos uma epidemia de autismo, é fato. Você pode discutir a causa, se é porque teve mudança do... Mas por autismo aí, Janiel, tá o 1, 2 e 3, que é o que a gente chama de TEA, que é o transtorno do espectro autista. Aí, voltando para a pergunta do pastor Alci. Primeiro, tenho que dizer o que é o autismo, então, para poder falar isso. Para responder a questão do... Perdão, antes disso, a questão do que causa, né? A gente tem muitos indícios que a causa é genética. Que indícios são esses? Se você tem uma criança em qualquer gravidez, a chance é 2%. Mas se você tem um filho autista e vai nascer um segundo filho, se teu primeiro filho autista é menino, a chance do segundo sendo menina, é 4%, que é o dobro. Se teu segundo filho for menino, é 8%. Se teu primeiro filho for autista e for menina, e o segundo for menina, a chance já é 12%. E se teu segundo filho for menino também, que a chance é sempre maior no homem, aí já é 16%. Se tu tem 2 filhos autistas e vai ter o terceiro, a chance é de quase 30%. Se tu tem um filho gêmeo, que não é idêntico, mas assim, naqueles gemelares, um tem um diagnóstico de autismo, a chance do segundo receber o diagnóstico é de 30% a 60%. Só para fazer... Sim. E se teu outro filho, se eu tenho 2 filhos gêmeos, por exemplo, idênticos, um indivíduo tem autistas, a chance de um receber e outro também é mais 70%. Isso é uma pista muito forte de que a origem por trás é genética. Porque se tem uma coisa muito valiosa na medicina para dizer origem genética, é estudo de gêmeo, que é um ambiente muito controlado com genética igual, entendeu? Então você pega isso como fator. Mas existem fatores externos. A gente sabe, por exemplo, que fatores externos tem. A idade do pai maior... Mas deixa eu perguntar uma coisa, Janiel, aqui. Pergunta favorita de teólogo. É culpa do pai ou culpa da mulher? Pronto. É culpa do homem ou é culpa da mulher? Resposta teológica, a glória de Deus. Olha, em termos de culpa, com certeza não é de ninguém, né? Mas assim, em termos de... Quando eu perguntei isso, uma questão só do seu cromossomo X ou cromossomo Y, nesse sentido. Vou dizer, ó. Se você analisar que quem decide o sexo é o pai, desse ponto você realmente pode botar uma culpa no pai, porque os meninos têm bem mais chance que as meninas. O maior fator de proteção para autismo é ser mulher. E o maior fator de risco para autismo é ser homem. Isso é fato. Agora, em relação à genética, a genética do autismo não é aquela genética que a gente aprende no colégio, assim, tipo, azão com azinho para ver qual que você vai pegar, que é aquela mendeliana, que é a genética básica. É uma genética muito mais complexa, são mais de 2.000 genes. E os genes do autismo todo mundo tem. É meio que uma questão de quantidade que cabe no seu copo. Tem copos maiores, os da menina são maiores, os do menino são menores. Então, a mesma quantidade de genes no copo do menino transborda, dá autismo. E a mesma quantidade de genes no copo das meninas não transborda, aguenta, aí não dá autismo. Mas isso faz a gente acreditar, pastor, que a principal causa é genética. Só que nunca é só genético. A genética ela não é fixa, ela sofre interferência do ambiente externo. Exemplo, síndrome de Down é genético? Trissomia do 21. Mas a idade materna vai aumentando e isso causa interferência. Do mesmo jeito, tem fatores externos do autismo. A idade do pai maior aumenta. Se a mãe fuma, aumenta. Se usa algumas medicações, como Depaquine, que é um remédio de convulsão, aumenta. Se a mãe ganhou muito peso na gravidez, aumenta. Se tem uma diferença muito grande de um filho para o outro de idade, aumenta. Só que o impacto desses fatores, comparado com a genética, vamos botar na ordem de 97% é para a genética,
e 3% é do ambiental. Então, nem que tu queira ter um filho com autismo, tu casa com um cara autista, a mulher casa com um cara autista, a mulher é autista, tem 10 filhos autistas, vai ter o 11º, ela tem com 100 anos, ganhou 100 quilos, pulou do pé de goiaba todo dia para ter um filho com autismo, ainda assim não depende dela querer. É muito mais que Deus vai mandar para ela ou não. Tratamento é clínico? Desculpa. O diagnóstico é clínico. Pronto. O diagnóstico ele é puramente clínico, não tem nenhum exame, pastor, mas nenhum mesmo, assim, tipo ressonância, tomografia, eletroencefalograma, bera, processamento central, nada. Nenhum exame ajuda a dizer que a criança é autista. Nenhum genético. Por quê? Porque, como eu falei, a genética todo mundo tem. Só que algumas pessoas expressam e outras não. Então, o diagnóstico é puramente clínico. E o que é uma criança autista? Que é até muito bom de falar para poder as pessoas saberem o que a gente está conversando. É uma criança que tem 3 características. A primeira característica, algum grau de limitação para se comunicar. Pode ser desde não falar nada até dificuldade de falar no ambiente de maior exigência social, como uma sala, como na frente do público, e assim vai. A segunda característica, dificuldade para interagir, que pode ser desde passar direto pelo pai e pela mãe, até ter uma rejeição maior ao avô e avó que não vê todo dia, só vê no sábado e domingo. E o terceiro, tem que ter ou manias, que a Araci falou várias aqui, por exemplo, o Jefferson também, ou alterações sensoriais, que as crianças com autismo, as pessoas com autismo, elas podem sentir muito ou sentir menos. Então tem criança autista que você rasga o braço dela aqui, ela caminhando aqui na igreja, passou, rasgou o braço, tá sangrando, ela não sente nem dor. É o caso do meu filho, ele tem uma hipossensibilidade à dor, e a dor não deixa de ser um mecanismo de defesa da gente. Então, assim, ele calça um sapato, o sapato tá apertado, faz um calo e ele fica andando com o calo. Quando a gente tira, tá tudo destruído, mas ele não. Ele já cortou o queixo, pegou 5 pontos. Ele só chegou perto de mim e disse água, que estava com sede por causa do sangue que estava perdendo. Né? Então, assim, é muito complicado quando é hipo. Por exemplo, pode estourar uma bomba do lado dele, que a gente vê o autista que tem uma sensibilidade auditiva, bota logo a mãozinha no ouvido, ele não tem. Se você estourar uma bomba do lado dele, ele continua bem aqui e não tem problema nenhum, né? Mas, assim, tem o lado ruim, porque isso é uma defesa da gente. A dor, a sensação de dor, de medo, a defesa. Ele não tem, não. Com certeza. Aí você soma, então, uma criança que fala menos, que interage menos e que tem manias ou alterações de sensibilidade para mais ou para menos. Você pode falar assim, dito isto, a criança pode começar, pode começar a se incomodar com barulho. Ou às vezes um choro de outro bebê. Então, assim, esse é o conjunto. Tem que ser criança, tem que começar na infância, precisa ser criança. Mas ninguém vira autista com 18 anos. Pode até descobrir com 18 anos. Mas ninguém vira autista com 18 anos. E esses sintomas, porque em maior ou menor grau todo mundo tem, todos esses sintomas todo mundo tem em menor grau. Minha esposa diz até hoje que eu tenho um autismo leve. Pastor, se eu tivesse, eu lhe dizia, eu lhe garanto. Tá mais pro cara hiperativo, mas autista não. Pois pronto. Mas, enfim, todo mundo tem sintomas de autismo. Os comportamentos autísticos, todo mundo tem, sem exceção. Você não vai na pizzaria e não pede o cardápio inteiro de pizza. Você pede 2, 3 sabores e você está acostumado. Isso é um sinal de autismo. Então, por que todo mundo não é autista? Porque você tem que ter sinais que passem de uma quantidade suficiente, que é difícil de definir, e que isso, né? E que comprometa, que esse é o critério de que passe da quantidade, que é que comprometa teu dia a dia. Eu quero pegar só o gancho do Joniel para meio que tentar responder a pergunta que foi para mim e para o Jefferson, né? Essa questão de como fazer, você vai ter que perguntar para a família. Porque hoje, com a internet, tem um monte de pordoc, um monte de, né? Todo mundo é especialista, virou especialista em vacina, virou especialista em imunologia, virou especialista em política, todo mundo ficou especialista. Da Ucrânia, todo mundo sabe tudo da Ucrânia. Der um mapa, tem gente que não sabe nem dizer para que lado fica. Mais ou menos assim. E aí, duvido. Mais ou menos. Você tem uma ideia geral. Então, assim, fale com a família sempre. Por quê? Porque às vezes a gente vê nessas coisas de internet, assim, todo autista não gosta de toque. O autista é aquele que tem problema com barulho. Não, pode ser um autista que não tem o menor problema com barulho, né? Então, assim, no caso do meu filho, ele não tem problema nenhum com toque.
Ele não tem problema nenhum com toque. Eu percebo que ele tem mais problema quando ele não está compreendendo o que a pessoa está dizendo. Por exemplo, uma frase muito extensa. Eu me lembro que uma vez eu coloquei ele na natação e tinha uma professora, não tinha culpa, né? Ela vai pro lúdico com todas as crianças, funciona, né? E aí ela colocava um brinquedinho na outra borda e dizia assim, vai lá, Davi, pega lá, olha, o Homem-Aranha tá triste, porque ele nem entende o que é o Homem-Aranha tá triste. O comando ficou imenso, que a gente chama de um comando sujo, poluído, né? Uma instrução poluída. Ele só queria entender o que era para ele fazer. Vá lá na piscina, pegue e traga aquele Homem-Aranha, né? Mas como funcionava com as outras crianças, aquela questão lúdica, olha, o Homem-Aranha não sabe nadar, o Homem-Aranha... Então, herói, né? e aí ficava uma abstração muito grande dele. Depois que ele criava... Isso às vezes acontece com um homem, né? Eu tô aqui só de mulher, eu posso falar. Você mandar um áudio para um homem, olha, eu acordei, estava muito tarde, não vai dar para eu fazer aquilo ali, eu vou fazer tal coisa porque já tá tarde, tá perto da hora do almoço, aí tu traz tal coisa do supermercado. Aí o homem fica boiando, porque o áudio foi muito grande. E no final ele não sabe mesmo o que era para ele fazer. Então você... Pega o microfone, gente. Então a esposa fala assim, meu amor, eu não tô zangada, viu? Não tô zangada. Aí o cara, tá dizendo que tá zangado, tô acreditando, né? Porque, de fato, ser homem é fator de risco para autismo. É o fator de risco. Então, se a gente pudesse também falar aqui, lógico que isso não está na literatura, a gente está aqui meio descontraído. A gente pudesse falar aqui, seria assim, um homem elevado à enésima potência, né? Quando você pega toda aquela... É tanto que eu já li uma vez, até eu vou jogar para o Joniel a história que o menino falou para eu dizer. Vou jogar para o Joniel. Eu li uma vez que também um dos fatores de risco é mulheres com testosterona muito elevada. Eu não sei se isso tem a ver, se isso tem base científica ou se isso tem a ver, mas é um fator de risco que eu li uma vez. Não sei se isso procede. Mas é como se fosse assim, você dá uma instrução para ele, por exemplo, eu levo para ele fazer exame de sangue, eu diga só o que você vai fazer e pronto, não bote o pirulito, o bombom, eu explico para a pessoa, aí a pessoa diz, olha, eu vou tirar seu sangue, eu vou furar aqui, vou amarrar aqui, aí coloca. Parece bruto, eu não posso fazer nada, é o modo como ele entende. Você vai sentar aqui, aí ele senta, você vai amarrar isso aqui, furar isso aqui. E tem até um vídeo dele que é engraçado, que eu disse assim, não vai doer. Aí quando doeu, ele olhou para mim, como quem disse assim, mas disse que não ia doer, agora tá doendo aqui. Mas o não vai doer é aquela coisa da mãe, acalentar, não vai doer. Mas como ele é autista, ele entendeu. Eu vou sentar, vão me furar e não vai doer. Aí na parte do que não vai doer, que doeu, ele olhou para mim e ele fez uma cara assim, olha, me enganou. Doeu, né? Então, para o pastor Alci, a pergunta que ele fez. Eu acho que deve conversar com a família. Como é com o Lucas? Antes eu queria falar assim, cada autista é um universo à parte. Assim, apesar das características, o Dr. Júnior falou, vai variando, tem várias... mas tem várias variáveis aí, cada autista tem um universo à parte. Por exemplo, o Lucas não tem muita sensibilidade com relação à audição, mas um beijo, aquele estalado assim, ele não gosta. Aí ele bota a mão no ouvido. Então, a gente vai descobrindo isso, os próprios pais vão descobrindo isso na prática, sabe? E assim, além de cada autista ter um universo à parte, cada idade requer tratamentos diferentes, requer comportamentos diferentes e controle de comportamentos diferentes. Os pais de autistas, a gente sofre muito porque a gente tem que estar controlando comportamento. Apagando os incêndios. É assim, eu falo para os pais que não são pais de autista. Lembra daquela fase dos seus filhos de 1 a 2 anos que você tinha que estar o tempo todo sob vigilância? Que é pesado, cansativo? Pra gente é forever, pra sempre. Então, enquanto a minha mulher tá assistindo a aula, eu tenho que estar ali, porque ele não tem controle, ele não sabe, ele pode pegar uma faca, ele pode pegar na energia, ele pode pular no vidro, ele pode se cortar. Então, é o tempo todo do trabalho, como se fosse uma criança de 1 a 2 anos, aquela atenção continuada. Por exemplo, queríamos muito estar todos os pais aqui, mas não pode. Uma hora dessa, a Érica tá com o Lucas, e não tem como quando tá com o Davi. Então, são coisas que afetam. Nós agora somos 2, uma só carne mesmo, sabe? O autismo faz isso. O autismo faz isso. Ele
ressalta tudo aquilo que estava bacana e o que também não estava. E tem que resolver, porque todos os outros ficam pequenos. Bora, tinha isso aqui? Não, pois não vai mais ter esse problema, não. Bota ele pra lá, porque agora tem um aqui que a gente... Requer tanto que até assim, até as discussões de casal, no instante a gente resolve, porque não dá tempo ficar brigado com besteira não, porque tem muita outra coisa mais séria para fazer. Então, brigou, mas passou, acabou, vai. Não dá, porque assim, requer o tempo todo, até na hora de dormir. Né? Tem várias coisas, tem terror noturno, acorda chorando, tem várias coisas, então assim, tem que falar com a família tem que estar aberta a falar, conhecer. Acho que a igreja tem que conhecer. Esse papo aqui está começando agora, é o inicial, é o primeiro. Tem que conhecer o que é o autismo, tem que conhecer os autistas, conhecer a família. E eu acho que tem uma coisa mais do que conhecer o autismo, chama a disposição. A inclusão. Inclusão não é só a marcação ali do cadeirante, não é só a porta que abre para o cadeirante mais fácil, a rampa. A inclusão é a disposição do coração. E vai mais do que para o deficiente. E como crente, a gente tem a obrigação de ter essa disposição sempre, amar o próximo. Essa é uma disposição. Eu tenho como crente a obrigação de estar disposto a entender quem são os diferentes. Porque eu vivo num ambiente que todos nós somos diferentes. E como a gente falou da outra vez que teve, a gente falou a primeira vez sobre autismo na igreja, todos nós estamos sujeitos à deficiência. A deficiência atinge mais os velhos, os idosos. Então todo mundo está sujeito aqui à deficiência. Pode ser um acidente de carro, pode ser um Alzheimer, pode ser um Parkinson. Então a igreja tem que aprender a lidar com o deficiente, porque todos estamos sujeitos. E tem que ser uma disposição mesmo de coração, disposição de amar. Então assim, como agir com o autista? A igreja tem que ter as condições físicas, óbvio. Por exemplo, falta a gente tem que conversar depois com o conselho, mas falta uma sala preparada da EBD, falta material, mas isso não é uma questão só daqui, é uma questão de tudo, de todos os lugares. Nada não funciona para deficiente, nada. Tem várias escolas aqui que dizem que são inclusivas, não são, elas aceitam o seu filho na escola, mas inclusão é diferente. Essa disposição é difícil. Vou fazer uma outra pergunta aqui. O meu irmão tem amigo íntimo com filho autista e certa feita ele fez algo que deixou o seu amigo ressentido, entendeu? Então, querendo ou não, eu, pastor Léo, enfim, o Joniel não, porque trabalha com isso. A gente pode cometer algum ato falho para com a família, para com a criança autista e deixar a família ressentida. Qual a melhor maneira de tratar isso, tanto da ponta de quem feriu, quanto da ponta de quem foi ferido? Acho que a melhor maneira é aquela bíblica mesmo. Se a gente tem alguma diferença, conversar frente a frente, acho que não tem nenhum problema. Eu não fico assim, ressentido com se acontecer alguma coisa. Eu parto do pressuposto, quando não tinha um filho autista, talvez agiria de forma até pior. Eu não tinha conhecimento algum. Sabe? Eu dizia mesmo, quantas vezes eu devo ter pensado, olhando para um autista e dizendo, menino birrento, chato. Eu quero fazer um adendo. Eu quero fazer só uma colocaçãozinha aqui. Ele tá falando assim, e se eu não tivesse um filho autista? Eu acho que toda família de autista... porque a gente está pedindo o quê? A gente está pedindo inclusão, a gente está pedindo aceitação, a gente está pedindo compreensão, reciprocidade. Então vamos dar também, né? Vamos dar para as pessoas também isso, porque talvez se eu não tivesse um filho autista, eu disse, mas se aquilo ali fosse meu filho, eu já tinha disciplinado, né? Eu já tinha mandado parar, né? E eu quero contar uma coisa aqui para vocês, de peito aberto, que eu fiz. Quando meu filho era pequenininho, tinha uns 3, 4 anos, eu ainda participava desses grupos de pais, né? Depois eu acabei saindo porque, enfim, às vezes é muita coisa e a gente não acompanha, né? E aí eu me lembro que eu me achando assim, né? Estudando muito sobre autismo, li até de madrugada, eu tava me achando a autistóloga. E aí, uma mãe disse assim, levantaram uma discussão, eu acho que o autista não tem que usar a vaga do cadeirante, não. Porque o autista não tem nenhuma deficiência motora, física. Aí eu muito, né, digo, concordo, né? Não tem nada que usar a vaga do cadeirante, por isso. Aí uma mãezinha
eu quero falar. Virou para mim e disse assim, qual a idade do seu filho? Eu disse, tem 4 anos, acho que eram uns 4 anos na época. Ela disse, pois eu vou lhe dizer uma coisa, ele vai crescer. E ele vai ficar maior do que você. E talvez até mais pesado. E aí, quando ele tiver com 20 anos como o meu, que tem 1,80 e pesa 95 quilos, aí você me diz como foi que você explicou para ele lá no shopping, que estava na hora de ir embora, e ele não queria ir embora, e como foi que você arrastou ele, o estacionamento do shopping todinho até a última vaga. E todas as vezes que isso acontece comigo, eu lembro dessa mulher que eu não sei nem quem é, e nem o nome dela, né? Porque a gente nunca sabe tudo. Até eu, o pastor Alci está preocupado assim, eu não sei como é que eu faço. Até eu, que sou mãe de autista, tem hora que eu disse, meu irmão, vamos sentar aqui e vamos ver um jeito. Porque, por exemplo, ele não pode ficar dentro da igreja gritando. Eu também não posso parar de congregar. Vamos fazer um meio termo aqui. Eu venho, fico meia hora, eu venho, dá certo, pastor? Eu fico 20 minutos, eu sento na última cadeira ali, eu vou. A gente vai fazendo um consenso com a família. E nesse consenso a gente vai criando um relacionamento com a família vai se sentindo acolhida. Né? Porque você está se preocupando. Sim, como é que eu faço? Lembrei de uma irmã minha em Cristo que me chamou para almoçar na casa dela e disse, olha, aqui tem cachorro, a gente prende o cachorro e ele late muito alto, perto de onde a gente está almoçando. Tem problema para ele? Eu disse, não. Eu digo, ela foi preocupar com o latido do cachorro, né? Então, assim, você vai se sentindo, pergunte mesmo, pergunte como é que eu faço? E aí? Não, e a gente faz assim, pois tá bom, porque às vezes o que funciona para mim não funciona pro Lucas. Mas aí entra a minha pergunta. Porque, por exemplo, dona Araci e Jefferson, quando o Jefferson chegou na igreja e apresentou o Lucas, foi a mesma pergunta para ele, não pode nem lembrar. Assim, Jefferson, como é que eu me abordo o Lucas? Aí desde, ele falou a regra e eu aplico desde então. Fale ele como se fosse uma pessoa normal, foi a regra que ele me deu. Aí eu chego, meu amigo, Lucas, como é que você tá? E dou um abraço nele, pergunto como é que foi a escola, vou na casa dele, tá lá andando de bicicleta e pausa. Até eu nem comentei contigo no dia pra eu ter comentado, eu disse, Anne, ele andando na bicicleta, na varanda, tirando 2 centímetros do carro deles. Aí quando eu saí de casa, eu discretamente digo, meu irmão, esse carro do Jefferson deve estar todo arranhado, porque esse pirraia deve cair nesse negócio o tempo todo. Não tinha um arranhão, demonstrando que ele tinha a precisão. Pastor, entendeu? Lá em casa, as coisas de vidro, quando o Davi passa, eu faço assim, meu Deus, derrubou, se furou, se rasgou. Ele tem um golpe de vista que eu me tacaria naquele vidro ali e arrebentaria tudo. Eu achei impressionante. Mas aí vem meu ponto, que aí onde vem a pergunta. Então, por exemplo, eu perguntei isso pro Jefferson, como é que faz? Aí ele disse, não, fale com ele normal, pastor, tá certo? Então, desde então, é a regra que eu vejo o Lucasão, como é que tá, Lucas? Tá certo? Não é abraço, por aí vai. Mas, aí vem uma pergunta, bem pragmática mesmo. Todo pai de autista que vocês conhecem, aí o Janiel Paulo tem também, eles veem essa pergunta com bons olhos ou já imaginam que, assim, rapaz, tá vendo meu filho como uma aberração? Porque, por exemplo, quando eu pergunto isso, é no melhor sentimento de melhor tratar. Essa preocupação do latido do cachorro, entendeu? Não é, porque eu tô com o dedo. Não, se eu entendo que há uma diferença, como eu posso ajudar naquilo lá? Mas eu imagino que deve ter pai que vê essa pergunta. Eu posso começar e ele terminar. Eu acho o seguinte, pastor, no começo o senhor vai perguntar muito, aí eu lhe pergunto, hoje o senhor ainda pergunta muita coisa pro Jefferson? Então, mas não foi no começo, foi assim? É como um relacionamento normal. Entendi. Só que no relacionamento normal eu não vou perguntar, Joniel, eu posso só rir quando tu contar uma piada, eu posso pegar aqui em ti, eu não vou fazer isso com ele. Mas com o tempo eu vou ver o modo como ele gosta que eu fale, o assunto que ele não gosta muito de falar. Só que no caso do autista, como ele tem uma limitação muito grande de comunicação, você acaba tendo que se reportar à família. Mas depois não vai mais precisar. E se essa abordagem inicial, uma família ficar chateada, sentir isso que o senhor está falando, está discriminando meu filho, está achando que ele é uma aberração. Se uma família sentir isso, eu acho que a pessoa não deve ficar mal. A pessoa fala, olha, eu quis ajudar, eu estou tentando ajudar. Entendi. Se a família ficar mal, talvez é um momento que a família está precisando de apoio. Geralmente a família não. Nesse caso, a família geralmente não aceitou o autismo ainda. É o que geralmente gera essa...
É só o que tem. Só para dar um. Eu tenho um colega que ele disse o seguinte para mim. Eu vou até... Isso é uma morte do filho vivo. Para mim, eu nunca encarei assim. Ele me disse que é. A morte do filho vivo. chama luto, período, né? Mas ele nunca Tá saiu se disso. reconstruindo. Assim, Tem família até que hoje. não sai do luto. Não aceita. E tem muitas famílias que se dissolvem. Separação, porque realmente é difícil. Separação 8 vezes mais comum Muita... na família com autismo. 8 vezes. Era isso que eu ia perguntar, que quando o Jefferson comentou, né, e assim, já entrando na parte eclesiástica, nem eclesiológica, eclesiástica, é porque quando ele falou assim, rapaz, não tem nem tempo de ficar brigado com a esposa, aí minha cabeça processou aqui no fundo, mas é porque vocês são crentes, entendeu? Porque o que eu imagino, eu tô falando de imaginação, é de que piora muito, ao contrário, num casal descrente mesmo. Eu não entendeu, nem vou entrar em mérito de pecados cabeludos e por aí vai, entendeu? Mas porque, como a base de um cristão é a pessoa amar mais a Deus do que qualquer outra coisa, então, assumindo um cristão verdadeiro, e aí entenda a minha frase, o filho entra em desvantagem. Porque aquele filho, por mais que ele tenha um problema, o Jefferson, a Araci, nunca vai mais amar o Davi e o Lucas do que a Deus. Não tem como. Então, tendo um cônjuge crente, então beleza. Há um limite, por assim dizer, por o amor que ele tem pro filho. Não pode, ou seja, na verdade, o amor a Deus é, meu amigo, se eu perceber que eu tô amando mais o Lucas do que a Deus, já é pecado, é idolatria. Eu tenho que recuar aqui. Então, graças a Deus, o cristianismo, nesse caso, o evangelho, funciona como um termômetro muito acurado para os filhos. Agora, o que eu imagino, né, é que num casal ímpio, nem insisto, não estou entrando de ímpio, de vida bagaçada, alcoólatra, não estou entrando nesse mérito. Mas um casal ímpio que não, o fato de não ter esse termômetro é esse dado que eu não sabia. Eu imagino que o índice de separação deve ser... Com certeza, porque a primeira coisa que a situação faz é expor o tamanho do seu amor próprio. Muito mais do que amor pelo filho, é o amor próprio. Porque é a sua expectativa que você tem para com o filho. Aquilo que você quer construir, que você quer se realizar através do seu filho. A primeira coisa que você tem que encarar é que aquilo não vai acontecer. Se o cristão ele já parte do princípio que ele não tem essa necessidade, e eu estou usando a palavra necessidade porque todo pai tem expectativa com o filho, e é válido, ela só não pode ser maior do que a expectativa do que Deus vai fazer com ele. Então, assim, quando ele encara essa perspectiva, não dói tanto. Pelo contrário, se ele realmente tem uma confiança plena em Deus, ele fala, olha, Deus vai fazer melhor do que eu. Você acabou de verbalizar o que eu vivo, né? Eu fiz o que tinha que ser feito, diagnóstico precoce, intervenção precoce, treino familiar, treino parental, tudo direitinho. E mesmo assim ainda é um autismo intrigante, desafiador. Então eu penso assim, eu fiz como mordomo o que era para ter sido feito. O que eu consegui ou não consegui, aí é o que Deus tem para nós aqui. Eu não vou questionar. Né? Então eu considero muito mais o enfrentamento do amor próprio do que o amor pelo filho. É muito mais a questão do amor próprio. E aí quando você não tem a base do amor de Deus, muito difícil encarar isso. É poucos casais que vão topar dividir isso. E aí acaba sobrando muito mais para a mãe, porque assim, para o marido é muito mais cômodo se afastar nesse sentido, né? É menos trabalho, é menos problema. E aí gera mais problema ainda, porque todos nós sabemos que uma família que não tem a presença do pai é um problemão. Especialmente para a questão da educação moral. E aí uma criança com autismo, ela não... Vocês falaram muito de birra, por exemplo, né? Uma criança não faz birra porque é autista. Isso não acontece. Mas a criança com autismo, ela está mais predisposta a fazer birra. Porque ela entende menos. A birra dela dura mais tempo. A birra dela dá mais trabalho, porque é um cara de 90 quilos fazendo birra. É muito mais fácil cuidar de filhote de gato do que de leão. Tudo filhote, mas um é enorme e outro é pequeno, entendeu? E acaba que isso potencializa ainda mais as dificuldades que a família tem. Então é uma bola de neve que, quando você está sem deixar um terreno firme, uma rocha firme, um terreno de Cristo, tem uma proteção. Mas quando você não está, é só problema. O pastor estava dando treinamento de liderança, né, para os homens, aí ele falando de Josué, da dependência de Josué de Deus. Para o pai de autista, crente, isso é a realidade o tempo todo. Porque não tem como não ter a dependência de Deus em relação a isso. Porque não tem, foge. Essas perspectivas, essa independência, eu já fui humilhado nisso por Cristo lá no início.
Então não tem mais nesse sentido, né? A gente tem que ter a dependência do senhor. Mas para o casal ímpar é realmente difícil, muito mais difícil. E ainda tem outra questão que eu não sei nem se o tempo ainda pode estar estando de participação. Ainda tem outra questão, que é a questão familiar, da família mais ampla, mais geral. Então, assim, tem uma sogra que diz que isso é a história da nora. Tem uma avó que diz que estão sendo desleixados, que não levaram para... Então, ainda tem essa família macro, fora a família menor, né? Micro. E aí, rapaz, a gente podia conversar aqui por horas a fio. Não sei o quê. Mas eu quero fazer algumas perguntas ainda. Eu chego, pelo amigo, por mim, vamos. Parte 1, parte 2. Pode ser. Mas eu Eita, queria fazer uma que pergunta, dou a ideia. como pastor agora. Bem diretamente. Porque o Jefferson, né, certa feita, me perguntou, falou para a questão de botar. A gente tá conversando aqui em off no início, né? Botar a cadeira lá no fundo e tudo tal. Aí eu falei pro Jefferson, o meu problema não é que a gente não pode fazer isso. Pode, tem cadeira, bota lá no fundo, resolve o problema. O meu medo para citar o personagem do livro do Naracileu, né, do Peregrino. E eu já ganhei a peregrina. Já ganhou a Peregrina agora. É a prudência segundo o homem. Entendeu? Você não é o aspecto de, ou seja, do ponto de vista de servir o meu irmão, meu amigo pode pegar a cadeira lá, bote 8 se você quiser. Mas o meu ponto é, se chega um outro Jefferson aqui, um outro filhote. Domingo passado à noite, veio uma senhora que, do meu ponto de vista leigo, o filho parecia ter sinais de autismo. Não vou diagnosticar a pessoa, mas parecia. Não olhava para frente, falou comigo na volta, mas não falou na ida, e toda a mãe só sorria para mim. Então vamos supor que fosse o caso. Tá? E aí a gente botava lá assim uma sessão para os autistas, como você sugeriu. Aí qual é o meu medo? O Jefferson, que foi que pediu essa ideia, que conhece, a própria dona Araci que estava comentando no início, vai ver isso, resposta de oração. Beleza. A cabeça de vocês vai entender isso como uma igreja que está sendo inclusiva. Beleza. Mas vamos pegar um outro Jefferson, Sim. que chega aqui, aí olha, entra na igreja, olha pro lado e tem lá, sessão para autista. Um exemplo. Não, bota cadeiras acessíveis. Cadeira acessível, cadeira de preferência para autismo e por aí vai. Aí, cara, vamos embora, que essa igreja quer marcar que nem os nazistas marcavam os judeus, entendeu? Aí eu queria saber justamente isso, como a gente como igreja, entendeu? Poder fazer coisas essas práticas e sim, em certo grau sem ofender. Eu sei que com o coração humano hoje se ofende com qualquer coisa. Mas essa pergunta como fazer? Não é difícil de responder, pastor. Não é. Porque assim, tá certo que um Jefferson teve uma fase triste e que ele podia se ofender com qualquer coisa, até você dizer que ele tava gordo ou magro. Não tá no seu controle. Mas essa ideia quem tem aí não é a família da pessoa com necessidades especiais, é os outros que não conhecem as necessidades especiais. Exatamente. É tipo o cara que quer opinar da guerra da Ucrânia sem saber, entendeu? Então faça sem medo, porque a família, ela não vai se ofender de forma alguma. Sem medo e reserva o medo. E a família das outras pessoas com necessidades especiais também vão entender. Os que têm perigo de achar ruim são os outros que não precisam. Esses têm o perigo de achar ruim. Então, não preocupa, faça logo e pronto. Pastor, acho que dá para fazer tipo um texto, alguma coisa. Eu penso assim, uma cadeira com um símbolo, né? Que é o símbolo do laço, que é do autismo azulzinho, diz assim: é preferencial, mas você é bem-vindo em qualquer lugar, em assim desejando, pode ocupar preferencialmente esses locais. Gente, eu já vou um pouquinho mais longe. Como eu sempre sento nas últimas cadeiras quando eu venho com o Davi, do meu lado, geralmente sentam mulheres que estão amamentando, mulheres que têm bebês, mulheres com crianças menores que às vezes querem correr. Chega um determinado momento do culto que elas querem correr. Então, já do meu lado, já senta essa galera toda, né? Então, esses bancos, eles poderiam nem ser para autistas, poderia ser chamado de cadeiras acessíveis, porque elas estão mais acessíveis à porta do templo, da igreja. E aí, podia sentar uma lactante, uma pessoa que naquele momento está com o pé engessado, um bebê, uma criança mais... Não é obrigado a ser só para o autista. E o autista senta ali também.
Deixa eu explicar, pastor, porque, por exemplo, o Lucas, às vezes ele fica chutando a cadeira da frente, a gente fica puxando a perna para não incomodar, porque incomoda. Eu como família de autista, não vou dizer que a pessoa não se incomoda. A pessoa vem culto a Deus, o primeiro lugar é o culto a Deus. Então se não tivesse a cadeira na frente, ele não teria como chutar. Às vezes ele estica o braço para trás, pode pegar em alguém. E o meu balança-tronco. Balança-tronco. Taca aqui. Às vezes ele levanta. Às vezes na EBD, às vezes você tá ouvindo uma risada, às vezes é ele. Tá sorrindo fora de hora. É uma característica dele. Sorrir fora de hora, do nada. Dá uns pulinhos. Pois é, então assim, é mais fácil até para se houver algum problema de crise, é mais fácil conter e tirar do templo, tentar mais próximo da porta. Então assim, é nesse sentido, não é excluir, é para facilitar se houver algum problema. Porque aí o pai e a mãe tem que se levantar. Eu saí da frente com a Érica, com o Lucas, levando ele, às vezes, se possível, pode até ser a força, passando na frente de todo mundo, pelo menos uns 4, 5 minutos do culto eu atrapalhei. Então não quero tirar a atenção das pessoas para o culto. Então eu acho mais prudente, mais fácil ter lá atrás, seria usar se quiser, e que fique bem claro para a igreja, quando for feito foi um pedido da própria família, e não é obrigatório ficar lá, não é segregação, é porque é mais confortável, é mais adaptável para a gente, é melhor para a nossa situação. E a gente tem que entender, a gente que é pai de autista, que é uma coisa que me toca muito. A gente tem que ter inclusão para todos. Eu não vou incluir um autista e excluir o resto da igreja. Então eu tenho que ter o bom senso. Nesse dia ele não tá legal, tá com uma crise de ansiedade, uma questão sensorial dele tá alterada, tá batendo mais o pé, tá balançando mais o tronco, tá gritando. Você vai tirar ele um pouquinho, até pelo bem-estar dele também, que ele não tá legal ali, né? Você tira um pouco, fica ali, dá uma água, se trouxe um biscoitinho, dá. E você tem que pensar na inclusão do restante da igreja. Eu não posso impor à igreja. Ah, não, mas meu filho é autista e ele tem que ser incluído. Aí todo mundo tem que ficar ouvindo ele gritar o culto todinho, né? Então a gente tem que ter, como pai de autista, que foi uma coisa que me marcou muito, esse bom senso da gente querer incluir o nosso filho sem excluir ninguém. Porque aquela pessoa que saiu de casa, tomou banho, se arrumou, pegou sua Bíblia, pegou sua família, tá aqui para assistir o culto também, para cultuar também, com decência, com ordem, com reverência. E aí você também, para incluir o seu filho, você não pode excluir a igreja inteira, né? Não sei como vai ser vista essa minha fala, mas falei. Às vezes, quando ele... não, às vezes quando ele... De manhã acordei, domingo de manhã, começou a chover, ele não gosta de chuva, porque ele se incomoda com relâmpago e a possibilidade de faltar energia. Então ele já está na ansiedade. Depois chega a faltar 16 horas lá de energia. Então, quando ele tá, a possibilidade dele estar na crise de ansiedade, eu nem venho. Porque que eu sei que na hora que eu chegar aqui, eu vou demorar 10 minutos. Ele vai entrar na crise de ansiedade e vai sair. Então, assim, são várias coisas que dá esse startup da ansiedade. Então, a gente já sabe, como pai, que se vai ou não vai acontecer, às vezes a gente evita, mas nem sempre dá para evitar. Pedir à igreja que considere, pedir à igreja que considere o esforço que aquele pai de autista fez para chegar na igreja, viu? Verdade. Ele matou assim uns 500 leões e deixou uns 500 amarrados em casa ainda para matar quando chegar. A simpatia, né? A simpatia é importante, né? Então, assim, considere o esforço. Foi quando meu filho aprendeu a mastigar com 10 anos de idade, até os 9 ele não mastigava. E aí ele comia, parecia que o mundo ia acabar no restaurante. Aí meu marido, a gente tem que ensinar. Eu digo, mas enquanto a gente não ensina, ele vai comer desse jeito aí. E quem reclamar, eu vou dizer assim, minha gente, vocês não sabem como eu tô achando lindo ele comer desse jeito. Porque ele não mastigava, ele veio mastigar com 10 anos e fonos e nada, né? Então, assim, pedir também que a igreja considere e veja com os olhos, assim, a dificuldade que aquele pai de autista teve para congregar, né? Pensar nisso com carinho também. Acho que logo no início aqui do nosso papo, o Jefferson falou sobre ser missão, né, de Deus, isso aí. Então, pensando aí em pais que talvez, pais crentes de filhos autistas que não aceitem, ou quem sabe tem uma juventude grande que eventualmente, diante da probabilidade, né,
acabe tendo filho autista. Comigo aconteceu, respeitando as proporções, eu espero que isso não ofenda ninguém, mas na época da Zika, que teve a questão da microcefalia, Rafael estava grávida de Livinha. E o médico praticamente fechou. Lívia vai vir com microcefalia. Aí foi quando eu entendi por que uma pessoa pensa em abortar. Porque eu vi Rafael dizer assim, eu não quero ter uma filha com microcefalia, não. Aí eu falei pra ela, calma, vamos colocar diante de Deus. Aí Deus usou a instrumentalidade da minha irmã. Ela veio pra mim, pra minha irmã, e disse pra mim, pra Rafael, e disse assim, essa criança vai nascer na melhor família que tinha para ela nascer, uma família de pais crentes, né? Então, pensando nisso, aplicando ao autismo, não tem melhor lugar para um filho autista nascer senão numa família de crentes, né? Então é uma missão e graças a Deus pela vida de vocês, porque esses filhos autistas estão no melhor lugar onde poderiam estar. Amém. Amém. Aqui a gente tem o Lucas, outro Lucas tem microcefalia, nasceu já nesse período, o filho da Nayara, que estava até domingo, estava aqui, vou lhe apresentar, a Nayara é membro, o marido dela não, o César, estava aqui, você vem aqui na frente. Tá? Oi? Exato. Janiel, eu queria fazer uma última pergunta depois para a gente para as considerações finais, que é assim, aqui na igreja, por exemplo, eu tenho o hábito de no início do sermão, né, pregar ali para as crianças. Eu pego o sermão condenso ali em 5, 7 minutos para as crianças. E aí uma outra coisa que eu tenho medo também, aí veja que eu falei o exemplo do inicial, foi o medo do sectarismo. Uhum. O outro medo que eu também tenho como pastor é o identitarianismo, ou seja, você fazer tudo separado. Então, é um exemplo exagerado. Agora a pregação para as crianças, agora para os autistas, agora para quem tem Down, agora para... Entendeu? Ou seja, então, o meu medo é a gente ir para uma outra ponta que eu também não vou dizer que é saudável. Entendeu? Eu também não vou dizer que é saudável, ou seja, porque vai perder aquele aspecto de unidade, corpo e por aí vai. Então, assim, como médico mesmo, para mim como pastor Alci aqui, como seria uma orientação? Eu sei que cada caso é um caso, não tem como fazer um balaiozão, entendeu? Ou seja, como o próprio Jefferson falou no início, cada autista nesse sentido vai ser diferente, o tratamento que eu vou fazer com o Lucas talvez seja diferente com o Davi. Então, por exemplo, com o Lucas eu já chego dando um abraço, com o Davi eu chego batendo, ele chega batendo, entendeu? Chega aqui, Davi. Exatamente, pronto. Com o tempo eu vou ganhar o abraço dele, tá certo? Então, cada um vai no mesmo passo. Então, o ponto é, se isso já é uma verdade com o autista, por exemplo, como seria o caso de uma igreja ter um trabalho, quando eu digo assim que seja efetivo, que seja particular, por exemplo, com essas pessoas, com o Jefferson, com a dona Araci, porque hoje, por exemplo, e eu digo isso com toda a tranquilidade que Deus pode me dar, não vou entrar no mérito que eu estou certo e que eu estou errado, então, eu vou entrar no mérito do que como minha cabeça processa. Que para mim é muito mais importante eu dar o suporte para dona Araci Seu Ronde, para o Jefferson e para a Érica, do que para o Lucas e do que para o Davi. Ou seja, tá, que a minha ideia é justamente aqui, meu amigo. Quem está segurando lá, quem está sendo a represa, por assim dizer, da força da água, são eles. Ou seja, se o Jefferson chegar um dia para mim, pastor, eu estou cansado demais, se eu podia ficar aqui uma noite com o Lucas, eu vou dizer, posso, com o maior prazer. Mas eu sei que vai ser um trabalho medíocre, que eu não vou saber o que fazer. Ele vai passar uma noite todinha só de orientação. Ele diz, não, pastor, precisa mais não. Então, qual é o meu ponto? É estar aqui sendo uma represa para o Jefferson, para a dona Araci, para o seu Ronald, para a Érica, enquanto eles estão no batente lá, que eu acho que não tem como substituir. Acredito eu. Então, como pastor, dentro desse aspecto, o que você nos orientaria, já que você atende, e você como pediatra, né, não apenas neuropediatra, aqui na igreja a gente tem duas, aí uma sempre fala para mim assim, pastor, pediatra trabalha mais com o pai do menino do que com os meninos. Os meninos não trabalham, não. É o problema, é os pais, é o pai chegando lá, eu quero dar tal de macaxeira pro meu filho recém-nascido, entendeu? Então o problema não é o menino, é o pai. Então a gente tem que fazer curso com os pais. Então o que você pode dizer pra gente aí, pra gente melhorar nesse aspecto do trato?
Resuma a pergunta aí. Resumo. Uma coisa só. Falei Vamos demais, lá, eu vamos acabei lá. que eu falei, tanto que eu nem resumi. Que assim, eu nem perguntei, na verdade. É o seguinte. A gente como pastor, por exemplo, como pastor, efetivamente como pastor, seria um alvo melhor as nossas forças serem focadas nos pais ou nos meninos, ou seja, ou nas crianças? Qual seria Isso fala no o culto, uso né? melhor? Ou seja, Na entenda, pregação. o uso melhor do tudo. Na pregação, no acompanhamento pastoral, no todo. No todo, a resposta é a mesma que a Araci disse. Depende de cada caso. Tá? Entendi. Tem criança que consegue ter um grau de entendimento, um grau de receptividade maior. E aí você consegue fazer isso direto com a criança. Sem erro é no pai, porque o pai sempre é o suporte para a família. E o pai sempre precisa de ajuda. O cuidador precisa ser cuidado, espiritualmente, fisicamente, em termos de educação. Mas, por exemplo, no culto, né? Vamos falar aqui, por exemplo, na pregação. Não tem como fazer adaptação para todo mundo. Às vezes fala muito de adaptação, mas a adaptação tem um limite. Tem uma hora que você não consegue adaptar mais e não tem como adaptar um pouquinho para todo mundo. Aí nessa hora, a mesma coisa que eu vejo comigo, sou pai de 2 crianças pequenas, o que é que eu percebo? Não, eu vou ali prestar atenção no culto, quero que o meu filho esteja aqui na liturgia do culto, ele aprenda como funciona o culto, ele esteja participando do culto com aquela oração curtinha que ele faz, mas depois eu vou tentar esclarecer para o meu filho com a linguagem dele o que o pastor Léo fez, o que o pastor Alci falou. E acho que todo pai faz isso, independente da criança ser autista ou não. Deveria fazer, pelo menos, né? Em relação à EBD que eu digo, a classe, aí é uma coisa que é mais personalizável. Porque aí você tem mais recurso, tem ali menos crianças, é uma coisa que você consegue fazer uma individualização, a palavra ele que é uma adaptação para a linguagem de cada criança. Mas ainda assim, toda criança tem a sua própria. Na igreja que a gente frequentava antes, lá na primeira igreja batista, existia um ministério só para crianças especiais, que era o ministério Agapsen. E aí tinha todo um instrumento de identificação e também de tratamento dessas crianças, mas era na EBD, que era a classe, que era a escola dominical. E é o meu pedido. Não é fácil fazer, existia todo um material adaptado para isso lá, que vinha de uma editora cristã. Você participou da elaboração desse material, que foi e voltou. Você falou da editora, né? No domingo passado, pois tinha essa questão do material específico, mas ainda assim era muito difícil. Até vendo esse material, eu falava assim: olha, ainda é difícil aprovar como algo geral, porque toda criança tem. É difícil fazer adaptação de forma geral. Isso, exatamente. Então, é uma questão mais de boa vontade, dos professores especialmente. É uma questão mais de um pouco de informação, nunca faz mal. E é uma questão de você ter sensibilidade. Eu acho até difícil ser professor sem ser pai. Eu particularmente penso assim, porque você pega uma criança com necessidades especiais, ela foge um pouco da regra, mas toda criança tem sua linguagem ali, tem um jeito de ensinar, tem um jeito de lidar com ela, né? E a mensagem do evangelho, ela tem suas minúcias, mas a base dela é simples. Você é um pecador que não vale nada, tem um Deus que te ama muito, morreu por você, que é capaz de mudar seu coração, e a partir daí você só tem a aproveitar as bênçãos que Deus tem a partir de mudar seu coração. A gente fala muito, por exemplo, no autismo de abordagem ABA, né? Que é o que você vai estudar muito, até os teóricos como behaviorismo. Que realmente, se você for entender a fundo, é uma feridinha, é um curativo na ferida ali, sabe? E o evangelho tem um poder muito mais transformador do que esse. Se você pegar, por exemplo, a abordagem ABA, a criança está birrando, você tira ela e dá outra coisa que ela quer. Você tapa ali o incêndio na hora, mas de certo modo também você está nutrindo ali o amor próprio da criança. Você não está ensinando ela a ser submissa à autoridade do pai. E quando a criança tem um entendimento mínimo, eu fosse botar aqui em termos de idade mental, aqui de, por exemplo, 3 para 4 anos, idade mental, eu diria que uma criança já consegue entender o mínimo ali de assimilar. Para uma criança autista grave, por exemplo, vai ser quando ela tem ali uns 8 para 10, se eu estiver enganado, assim, isso como uma generalização. Aí ela já consegue entender mais a verdade do evangelho e você, a partir dali, nutrir a mudança real do comportamento da criança. Pastor, acho que a inclusão aqui na igreja deve começar na EBD. Só pegando o gancho do Junião. Porque, assim, a gente teve uma experiência com o Marcelo e com o Hélio, foi muito boa. Assim, no início, eles
se assustaram. O Gary ficava dentro da EBD com o Lucas. No início eles se assustaram, não entenderam. Aí eles foram conhecendo. A Eric foi ajudando, trazendo material adaptado. Começou a ajudá-lo na preparação da aula. E foi muito bom. No final, o Lucas adorava a aula. E hoje ele fica ali, ele não consegue. Porque ele tem 13 anos. Na sala de 13, ele não vai conseguir. Na sala dos menores, eu tenho medo dele se exaltar ou acabar machucando alguma criança menor. Então, assim, tem que ter uma adaptação, tem que ter uma boa vontade e adaptar mesmo. No culto não tem como fazer. Na EBD tem. Na EBD dá para fazer. Sei que nós temos dificuldade de sala, de espaço, mas eu acho que... Eu já acho o culto daqui muito inclusivo. Inclusive. Agora, na EBD seria o ideal. Eu acho o culto daqui bastante inclusivo. É um culto bem inclusivo, né? A parte de liturgia, de avisos, de música é mínima e já vai direto para a palavra, então é bem objetivo. Então é um culto altamente inclusivo. E eu não estou falando só de autista, não, porque a gente tem que pensar em idosos, em cadeirantes, em pessoas idosas já com algum tipo de demência, que já não suporta tanto tempo. Eu acho o culto daqui extremamente inclusivo, sem querer ser inclusivo já porque é objetivo e... Questão do tempo. Eu boto esse lema. É culto bíblico, né? Culto inclusivo. Não. Tô brincando. Aqui o culto é bíblico. Não. Aqui o culto é inclusivo. Vai ser uma confusão. Irmãos, olha. Assim, obrigado, de verdade. Tá certo? Isso aqui dava um parte 2 tranquilo. Tá? Dava um parte 2 tranquilo. Tá? E eu queria agradecer de verdade. Tá, o Jefferson, a dona Araci, o Joniel, pela participação aqui. Meu desejo, minha oração é de que quem assistir esse episódio já valeu porque eu participei. Que ninguém assista. Que o YouTube delete o vídeo, que o Spotify remova. Isso não. Deus seja louvado pela vida dos pais, mas um médico também, crente, trabalhando com isso, né? Então, assim, pra mim já valeu e muito a tarde aqui com os irmãos. E eu agradeço bastante, tá certo? O que eu peço, né, que essa questão que vocês falaram aí de EBD e tudo, eu concordo, sabe? Eu concordo. E aí é o mesmo caso da gente mesmo ter a humildade de dizer assim, pois bem, para usar a linguagem que eu tô tudo, né? De eu ter um gabinete com vocês assim, me ensine como fazer, porque eu não sei. Entendeu? Eu não sei. Se eu for chegar para dar uma aula pro Lucas, eu vou tatear, eu vou entender o óbvio. Chegar assim, pastor, dê uma aula aqui pro Davi. Digo, eu sei que eu tô falando com um autista. Não, eu sei que eu tô falando com um autista que deve ter uma idade mental de quantos anos? O Davi? Talvez uns 4, Pronto, 5 anos. Então eu vou com essas informações e vou pensar assim, ok, eu vou estar dando uma aula como se fosse para Mônica, um exemplo, entendeu? Para Patrícia, que tem 4 anos, tá? Só que mesmo assim não é a mesma coisa, entendeu? Então até o aspecto mesmo da gente ter humildade, o que eu peço, e é uma coisa que eu tenho pensado muito no meu próprio ministério, não apenas como pastor do Jockey, mas como pastor, é de a gente influenciar mesmo, sabe? Então, o que eu estou pensando aqui, não estou prometendo, que nem conversei com o conselho ainda, mas a gente consegue fazer um treinamento desse, mas em nível envolver todo mundo, entendeu? Não somente no Jockey. Pegar vocês mesmo, que tem material aqui, não vou convidar gente de fora, não, entendeu? Vou convidar gente que eu conheço, convidar minhas ovelhas, sabe? Vamos fazer um treinamento de como fazer, como preparar uma sala, sabe? Então, se sintam desafiados desde já, tá? De como fazer isso. Ensinar a gente nisso aí, para que, quem sabe, a gente não seja modelo mesmo, né? E padrão dos fiéis aí para outras igrejas, tá bom? Então, muito obrigado, de verdade, pela participação, tá? Que Deus os abençoe. Você que está vendo aí, ore por essas famílias, ore pelo trabalho do Dr. Joniel aí, e que Deus os abençoe ricamente, entendeu? Então, alguém quer alguma consideração final? Jefferson? Dona Araci? Joniel? Alci? Então, irmãos, Deus abençoe. Compartilha esse episódio. Eu tenho que pedir isso em todos, eu esqueço, o famoso dar o like, share, subscribe, né? Mas esse em particular compartilhe, porque é um assunto que é pouco falado, num mês que está dentro desse aspecto, e aí você viu aí numa perspectiva mesmo de
não foi nem de eu e o pastor Alci chutando como vai ser, mas de irmãos que estão nessa labuta aí há 13 anos, há 15 anos. Tu tá nessa quanto tempo, Daniel? 7 anos. Há 7 anos, tá? E que Deus aí os use poderosamente. Então, até sexta, se Deus quiser. Tchau, pessoal.